Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou André Esteves do Grupo Tradela e hoje vamos falar sobre como operar o ouro no mercado Forex, um dos metais mais cobiçados aí pelos traders, né? Vamos pensar e analisá-lo. Ele é encontrado como XAUSD ou com a própria palavra Disgold, tá? Se você for buscá-los nos ativos, é desta forma que você os encontra. O ouro tem sido historicamente considerada a moeda mais segura, uma proteção contra a inflação, coberturas em crises sociais e políticas e seu papel aceito em todo o mundo devido à sua liquidez. Se a gente for estudar história em qualquer parte do mundo ou qualquer época, a gente já ouvia falar de ouro como moeda de troca e valorização de um governo, ou até mesmo envolvido em guerra, ou até mesmo envolvido num processo de paz, seja qual for o momento histórico, a gente ouve falar do ouro como uma moeda de troca e de negociação. Né? Desde então, ele não teve desvalorização, pelo contrário, ele só valoriza, né? Mas ele tem as suas variações durante o dia, por isso que ele é tão preocupante também dentro do mercado, nos processos de operá-lo, né, como trader. Então é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje. É um commodity cobistadíssimo pelos traders, como eu falei no começo da apresentação. Comprar e vender ouro é algo que atrai muito atenção no mercado Forex através das corretoras. É porque ele é fácil de ser operado, apesar da sua variação repentina de tendência, ele tem uma liquidez muito grande e facilita muito as operações, principalmente para quem faz scalper, tá? Ele tem uma volatilidade muito alta nas 24 horas. Operá-lo pode ser em qualquer hora do dia, mas preferencialmente das 9 ao meio-dia, que é o horário que tem mais influência no mercado americano. Apesar do ouro ter uma influência e vir partir do mercado asiático, ele tem maior influência, principalmente pelo mercado chinês. O dólar influencia muito na sua variação de preço, que é o que a gente vai ver logo à frente, tá? Mas é importante entender como ele se comporta no mercado financeiro para a gente poder ter sucesso nos nossos traders, tá? O ouro é um dos principais indicadores econômicos de mudança da economia dos principais países. Mudanças em seu preço podem explicar através de sua variação do dólar, por exemplo. Se o dólar está em alta, o ouro consequentemente vai baixar, tá? E se o ouro sobe, significa que o dólar está caindo. É uma moeda de compensação. As pessoas que têm muita influência no mercado, como grandes empresários, como grandes investidores, ele usa sempre o ouro como uma moeda de compensação. O dólar, por ser das moedas mais influentes no mundo, tem mais influência na questão do ouro. Então, se um descompensa, o outro acaba sendo compensado através da compra ou venda dos ativos, tá? Então, resumindo, se o ouro está em alta, significa que o dólar está em baixa e vice-versa. Fatores que contribuem para o aumento do ouro incluem o dólar fraco, que a gente acabou de comentar, aumento da inflação e das taxas de juros baixas ao longo prazo. Que a gente sabe que outras coisas influenciam no dólar, como por exemplo os índices americanos. Se o índice americano está em baixa, significa que o dólar vai subir. Se o dólar vai subir, o ouro vai cair. Por isso que é tão importante a gente estudar o mercado através das agendas econômicas, através de comportamento do mercado, buscar um ou dois ativos para que a gente possa entendê-los e tomar conhecimento do que a gente está operando, para que a gente possa realmente ter sucesso nos nossos traders. Se o ouro é um dos ativos que eu vou buscar como é, operáveis para dentro do meu mercado, com uma das minhas opções para trader, eu tenho que estar muito bem ciente de como ele se comporta e ter um entendimento dentro do mercado Forex, principalmente, tá? Vou passar aqui para o próximo slide. Primeira dica importante: seja cauteloso, tenha respeito pelo fato de que o ouro é super volátil. Analisá-lo o tempo todo graficamente antes de sair simplesmente comprando ou vendendo é importante. Pela sua volatilidade, os scalpers buscam muita oportunidade dentro do mercado com ouro, tá? Ele é um dos metais mais que tem mudança de tendência rápida nas 24 horas. Ele tanto pode estar em alta quanto estar em baixa no mesmo dia.
né? A gente tem grandes pernas de alta ou grandes pernas de baixa no mesmo dia dentro do mercado. Os scalpers adoram, né? Porque a gente consegue fazer pequenos traders, né? Porque o scalper é isso, buscar pequenas pontuações de maneira rápida e com maior volatilidade possível, alavancando um pouco mais, fazendo com que a gente tenha muito sucesso nos traders. Só que por conta da sua mudança rápida de direção, ele também é temido. Ele não é tão cobiçado quanto temido. Tem muitos traders que não passam nem perto do ouro, porque já zerou muita conta, por não saber operá-lo, por não entender a sua interpretação, por não fazer a análise gráfica correta e várias vezes ao dia, tá? Dentro dos time frames adequados. Preste atenção ao que está acontecendo no mundo, pois isso pode rapidamente afetar o preço do ouro. Estar buscando informações na agenda econômica, estar buscando o histórico sobre como o país está se comportando, principalmente os Estados Unidos e a China, tem relevância para operar esse par de moeda. Tá? Ficar bem atento mesmo que as notícias e as consequências no mundo. Tá? O que observar para operar o ouro? Possui grande variação diária, que é o que a gente acabou de comentar, por isso que os scalpers admiram tanto esse commodity para operar. Ele é extremamente volátil nas 24 horas, mas os melhores horários para operá-lo é das 9 ao meio-dia, que é o horário do mercado americano, que é onde a gente tem maior influência por questão do dólar, da variação do preço do dólar, tá? Ele tem dupla personalidade, ele tanto pode estar em alta como estar em baixa em questões de segundos, tá? Respeita bem os níveis de suporte e resistência, então quando a gente traça uma LTA, uma LTB, rompeu, pode ter certeza que ele vai continuar subindo ou ele vai continuar caindo dentro daquele canal de rompimento, tá? Traçar uma nova LTA, uma nova LTB é significativo, realmente a gente consegue atingir os ganhos através dessas análises gráficas, tá? O Fibonacci é um dos indicadores mais precisos para que a gente possa operar, inclusive o ouro é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? É importante sempre esperar o fechamento das velas, dos candles, por conta das figuras que se formam dentro dos candles. O Shunt Star e o martelo, ele é bem significativo, representativo dentro do mercado do ouro, tá? Ele realmente tem uma análise de reversão. Não, a gente não forma falsos Shunt Star ou falsos martelos dentro do mercado do ouro. Então, analisar esses candles tem significado importante dentro da análise gráfica, que é o que a gente vê entre das velas de reversão, que são extremamente precisas, tá? E se movimenta bem durante o dia todo. Ele é operável nas 24 horas, por isso que ele é um dos commodities mais procurados para que a gente possa operar. Mas cuidado, o ouro ele é traiçoeiro, como eu disse lá no começo, né? Ele é tão cobiçado quanto temido dentro do mercado. O ouro pode punir trades sem disciplina. Se você é um trader que é iniciante e não tem disciplina, simplesmente entra no mercado por entrar, sem fazer uma análise de tendência, sem fazer uma análise sobre o comportamento do mercado naquele dia, sem analisar a agenda econômica, você não é um trader que está preparado para operar o ouro, tá? O ouro é um ativo que você precisa estudar muito antes de operá-lo. Passe uma semana analisando o gráfico, faça comparações com as questões da mudança do dólar, veja como o mercado se comporta diante das notícias asiáticas, sabe? Realmente estude, seja um trader especialista em ouro antes de operá-lo. Ele pode te dar tanto lucro quanto pode zerar uma conta sua sem medo de ser feliz, entendeu? Ele vai zerar mesmo. Eu já vi traders arruinar as suas contas por conta do ouro. Mas por quê? Porque confia muito na questão de que vai voltar o mercado e o ouro, ele segue uma tendência que muitas vezes ele não retorna. Ele pode até criar uns pullbacks, mas retornar ao ponto zero ele não faz. É muito difícil. E muitas vezes se retorna, demora muito, você fica pagando swap não compensador. O swap para o ouro, para venda, ele é positivo
e para compra é negativo. Então, eu já tive trader, por exemplo, meu mesmo, de que eu fiquei muito tempo na operação do ouro tentando buscar uma reversão. Eu cheguei a pagar 20, US$ 25 só de swap de ouro e operando lotes baixos, tá? Então, às vezes, não compensa você ficar na operação. Realmente, respeite a questão do loss. O ouro é um ativo que você não pode trabalhar sem linha de loss, mesmo sendo no scalper, tá? Trabalha realmente, respeita essa questão, buscando de gain para 3 de loss, por conta da sua volatilidade. Ele é proporcionalmente invertido na questão de buscar. Busque pequenos pontos, pontos mais curtos, de scalper mesmo, para que você tenha sucesso, por conta da mudança rápida de comportamento, tá? Se você está com dificuldades no Forex, o ouro não é a melhor opção para você operar. Tá? Busque pares de moedas que são menos voláteis, que tenham um comportamento mais padrão, para que você possa se adequar primeiro no Forex para depois pensar em estudar o ouro. Se você é indisciplinado, então nem pensar em operar o ouro. Tá? As análises gráficas do ouro, ela é bem respeitada, costuma respeitar o suporte e a resistência, mas muda muito rápido de tendência. Então, aquilo que eu falei, traçou uma LTA, uma LTB, ela rompeu, pode ter certeza que ele vai continuar subindo. Então, busque uma nova LTA, uma nova LTB e faça buscar pequenos pontos, pequenas compras ou pequenas vendas dentro do seu mercado de ativos, tá? Dentro das suas operações. Os indicadores mais adequados é o pivot point, as linhas de tendência, que é suporte e resistência, né? Médias móveis é sensacional, Fibonacci é o mais preciso dentro dos indicadores. E eles são super respeitados dentro desse comportamento. E os time frames mais altos, a gente tem que analisá-los antes de buscar o scalper em time frames mais baixos. É importante eu entender qual está sendo a linha de tendência. Apesar deles terem pernas de pullbacks muito longas, uma tendência ela costuma ser seguida por um período. Então, se ele vem uma tendência de touro, provavelmente ele vai se comportar aí por um período grande de longo de tempo, numa tendência de alta ou de baixa. Mas as pernas de pullback, elas costumam ser muito longas, por isso que a gente às vezes acaba perdendo muito no ouro, tá? Eu vou fazer uma pausa só para poder buscar aqui um gráfico para mostrar para vocês, e eu volto logo em seguida na explicação. Bom, retornando aqui como prometido, a gente está olhando aqui um gráfico de candle de 1 minuto, com médias móveis, e a gente vê uma tendência de baixa vindo de uma lateralização. Eu vou fazer um comparativo para vocês com o gráfico de candle com Renko, tá? Para vocês entenderem. A gente sempre busca operar em 5 minutos ou 15 minutos o ouro por conta de reversão. Mesmo, olha, em 1 minuto você vendo uma tendência de baixa, olha como ele se comportou em 5 minutos, por isso que a gente sempre pensa em buscar uma análise gráfica em um time frame maior. Se a gente for buscar em 30 minutos esse comportamento, a gente vê ele tem uma tendência de baixa buscando uma tendência de alta agora, né? Em 1 hora, uma tendência de alta, em 4 horas ele vem buscando novamente uma tendência de alta, tá? E no diário você observa que ele vem com uma lateralidade e com uma tendência de baixa. Você vê que ele é um ativo que você não consegue fazer assim comparativos entre 4 horas e meia hora, né? Por isso que é importante buscar um dos gráficos, um dos time frames mais adequados para a sua leitura. A gente observa aí um respeito muito grande nas linhas médias móveis, tá? Indiferente do time frame. Olha em 4 horas como ele respeita, tá vendo? Cruzou, ele subiu, cruzou, ele desceu, cruzou, ele subiu. A gente usando o indicador como ferramenta para que a gente possa entender o comportamento e buscar os melhores traders para a gente. Mas você observa que ele tem um comportamento diferente em cada time frame, por conta da gente realmente ter uma volatilidade muito grande em tempos muito rápidos. Lógico, se eu vou buscar em um tempo gráfico maior,
eu tenho mais segurança de saber qual o destino que ele está tomando, né? E você pode observar isso quando você olha no cruzamento das linhas médias num tempo gráfico maior, né? De você buscar realmente processos mais seguros e operações mais lucrativas, né? Aqui, por exemplo, se a gente for buscar um time frame, por exemplo, agora de 15 minutos, olha a média móvel como ela respeita bem. Ó, ela cruzou, né? Ó, ela vem cruzando daqui de baixo já, ó. Cruzou, ela respeita extremamente a linha média como indicador, para vocês terem como exemplo, parâmetro, tá? Apesar de eu achar que ainda é mais seguro operar ele em 30 minutos, em 4 horas, do que a gente operar em time frames mais curtos. Mas os scalpers buscam esse par de moeda exatamente pela sua volatilidade, tá? Eu gosto de operar o gold em meia hora, quando é questão de candle, porque olha só, o cruzamento dela como respeito e como a gente tem uma lucratividade maior, né? Dentro das operações. Se eu buscar aqui, olha, cruzou, subiu, cruzou ali, caiu, e é uma média móvel, uma de 21 e outra de 10, tá? Como ele respeita. Eu acho que trabalhar para quem tem uma questão de day trader, uma questão de um trabalho mais consistente de day trader, buscar o gold em meia hora, ele é um processo mais seguro, com média móvel, então é sensacional, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Eu só vou dar um exemplo para vocês no Renko de como ele se comporta. Olha só o Renko para o Gold, como ele tem oportunidades de ganho. Olha como o gráfico ele é muito mais limpo e muito mais preciso para você entrar numa operação, num gráfico de Renko para o ouro. O Renko ele é muito seguro para o ouro, entre outras operações em índices e em moedas. Eu não tenho nem o que falar do Renko, mas é só um comparativo de gráfico para vocês analisarem. Olha como ele respeita e como ele mostra para você a oportunidade, o momento de entrar ou sair da operação. Tá? Aqui, por exemplo, se ele está em momento de alta, que a gente vem observando o comportamento para alta, por exemplo, eu vou buscar essas pernas aqui de alta. Então, eu sempre vou entrar, deixa eu formar o primeiro box na cor verde, que é a cor de tendência de alta, entro no segundo e vou buscando as pernas. Tá? Para cada perna dessa, eu entro no segundo e busco a oportunidade de compra. Como que eu faço isso? Eu calculo mais ou menos uma média de box que ele tem por tendência de perna. Aqui, por exemplo, eu calculo mais ou menos uns 5 box por perna, sendo que esse Renko está programado para 50 Rs. Então, cada box desse tem 500 pontos ou 50 pips, tá? Então, eu busco mais ou menos 5 box desses. Então, 5 vezes 50 são 250 pips, né? Então eu busco mais ou menos 250 pips para cada perna dessa de tendência, fazendo que eu tenha um sucesso grande no meu day trader. Para scalper eu buscaria muito menos. O scalper também no Renko ele é bem seguro. Então você busca somente as pernas, então você entra sempre no segundo box. Houve o primeiro box de reversão, você já sai. Assim que a gente opera scalper dentro dos gráficos de Renko, se a gente quiser operar no Renko, o ouro, tá? Aqui, por exemplo, ele mostra uma tendência de baixa, então eu viria no segundo box roxo, venderia, né? E faria o mesmo processo de buscar 250 pips para cada perna de baixa. E se fosse por questão do scalper, segundo box eu entro vendida, e no primeiro box de reversão eu saio da operação e aí faço de novo as operações para cada perna de alta ou de baixa, tá? Espero ter dado algumas dicas importantes para vocês. Eu acho que a gente tem sempre que buscar nos auxiliar, a intenção da Tradela como grupo de estudos é buscar sempre a oportunidade de estarmos trabalhando juntos e buscando
o conhecimento através dos estudos, tá? Quem tiver interesse e quiser trabalhar com a gente através das mentorias, entender um pouco mais sobre o Renko e outros indicadores e robôs que a gente tem para operar, é só entrar em contato. Estamos no Instagram como Treidela. Estamos no canal do YouTube, que você já acompanha. A gente está deixando contato para vocês aí nos nossos links, tá bom? E esperamos que vocês tenham sucesso nos trades e bora ficarmos ricos.